E aí, pessoal, tudo bem? É, Bem, hoje a gente vai estar aqui para mais uma aulinha, né? E aí agora a gente vai estar dando continuidade ao assunto de vetores. Agora a gente vai começar a analisar uma situação em que a gente tem mais de um vetor envolvido e qual vai ser a resultante, né? A gente precisa meio que simplificar essa situação, né? E colocar apenas como se fosse um vetor envolvido. E aí, para isso, a gente vai usar a soma de vetores. E eu vou começar falando para vocês da soma de vetores, né, para obter um resultante quando for dois vetores de mesmo sentido ou sentidos contrários. Tudo bem? Primeiro, eu quero que vocês, espero, né, que vocês estejam familiarizados com a ideia, a diferença entre direção e sentido, e foi exatamente o que eu escrevi aí de azul, né, só para frisar que quando eu falo em direção, eu me refiro a horizontal, vertical, transversal, e quando eu falo de sentido, eu me refiro à direita, à esquerda, para cima, para baixo. É algo mais específico, tá? Nas primeiras situações que eu vou apresentar para vocês, eu vou estar trabalhando na direção horizontal, mas aí com os mesmos sentidos, tá? Os vetores vão ter o mesmo sentido. Ó, que são essas duas primeiras situações. Vocês veem aí primeiro um vetorzinho verde e o módulo dele, um vetor que indica velocidade, vocês vão perceber isso pela unidade, né? E o módulo dele é de 9 metros por segundo, certo? Logo abaixo, um vetor azulzinho de módulo de 6 metros por segundo. Qual vai ser a resultante entre eles? Olha, quando eu vou somar vetores, seja ele de mesmo sentido ou sentidos contrários, o que é que eu faço? Eu simplesmente desenho o primeiro vetor que eu quero, tá? E o segundo vetor, eu vou colocar o iniciozinho dele no final do meu primeiro vetor que eu desenhei. No caso daqui, ó. Tudo bem? E é assim que eu obtenho a junção deles, partindo no início do primeiro, onde eu estou fazendo esse pontinho preto, até o fim do segundo, e traçando um vetor entre esses dois pontinhos, eu vou obter a minha resultante. E aí, nesses dois casos que eu escrevi, na verdade, no primeiro, eu obtenho uma resultante de 15 metros por segundo, que é essa que eu destaco em vermelho. Já na situação de baixo, eu vou ter, novamente, dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido. E o que é que eu faço para somar eles? Eu coloco esse primeiro aqui, esse verdinho, e onde ele termina, vai ser onde eu inicio o outro. E partindo do início do verde até o finalzinho do azul, vai ser o meu vetor resultante, que no caso, nessa segunda situação, vai ser de 20 metros por segundo, tá? Isso vale tanto para horizontal quanto para vertical, ok? Mais duas situações, só que agora vai estar na direção vertical. E onde eu termino um vetor, vai ser onde eu vou encaixar o outro. E partindo do início de um vetor, do vetor verdezinho, até o final do vetor azul, vai dar o meu vetor resultante, que é o que eu sempre destaco em vermelho. Tudo bem? Mas aí, em resumo, para questões mais de continha, de expressões, eu simplesmente somo esses vetores. Vocês percebem aqui desde o início um vetor de módulo 9 com um vetor de módulo 6, eu somei e dei um vetor de módulo 15. Um vetor de módulo 5 com um vetor de módulo 15, eu somei e dei um vetor resultante de módulo 20. E nessas outras duas situações, um vetor de módulo 3 com um vetor de módulo 4, eu tenho um vetor de módulo 7, respeitando e tendo mesma direção e mesmo sentido que eles. E na última situação, vetor de módulo 5 com vetor de módulo 3, eu tenho um vetor resultante de módulo 8, também respeitando a mesma direção e sentido deles. Ok? Agora vamos para uma situação em que eles tenham sentidos contrários. Atenção, ó. Todos os vetores opostos são contrários, mas nem todos os contrários são opostos. E isso é um detalhezinho, mas que vai fazer toda a diferença. O que é que acontece, na verdade? Para ser contrário, basta ter um sentido diferente, podendo ter módulos distintos, certo? Realmente, para ser contrário, ele vai ter, nesse caso, eu vou estar trabalhando com a mesma direção, mas eu vou ter sentidos diferentes, mas eles podem ter módulos diferentes também. Coloquei logo abaixo um exemplo, né? Que eu tenho um vetor na horizontal apontando para a direita de módulo 6, e eu tenho logo abaixo um vetorzinho azul de mesma direção, né, que é na horizontal, só que sentido contrário e módulo diferente.
logo embaixo eu tenho explicando para vocês quais são as características para que ele seja um vetor oposto, para que eu considere eles opostos. Para serem opostos, eles precisam ter o mesmo módulo, só que sentidos diferentes, porque, enfim, eu estou tratando de uma situação em que eles tenham realmente sentidos diferentes. Então, eles vão ter a mesma direção, porque a situação que eu estou analisando por enquanto, sentidos contrários, só que eles também vão ser considerados opostos porque eles têm o mesmo módulo. Então, eu tenho um vetor verde na direção vertical, eu tenho um vetor azul na direção vertical também. O vetor verde ele aponta no sentido para cima e o vetor azul para baixo, e eles têm o mesmo módulo, que é de 6 metros por segundo. Belezinha? Pronto. Agora, como é que eu vou encontrar essa resultante, Amanda? Vê. Eu vou colocar novamente, como eu tinha explicado antes para vocês. Eu junto eles de que forma? Onde termina o vetorzinho verde vai ser onde eu vou encaixar a pontinha do vetor azul. Ó. Onde termina a setinha do verde é onde eu encaixo o azul. E a resultante vai ser o início do verde até o final do azul. Tudo bem? E é o que eu destaco sempre em vermelho. Ok? Qual vai ser o módulo deles? V. Para questões de cálculo, né, de continha, Amanda, mas uma velocidade indicada nesse sentido que está o vetor vermelho, ela não teria que ser negativa? Para questões de cálculo, sim, para eu ter noção para onde que aquela está apontando, né, aquela velocidade. Mas para questões de vetores, talvez eu nem precise, porque eu vou estar visualizando isso. O vetor vai me ajudar exatamente isso, vai estar indicando um sentido para mim, ok? Logo na situação abaixo, eu tenho dois vetores opostos, que foi a situação também que eu já tinha explicado anteriormente aqui para vocês, né? O que são opostos. Nessa segunda situação, que eu vou ter os vetores opostos, eu tenho um vetor verde e um vetor azul, sendo o vetor verde tendo a direção na horizontal, o vetor azul na direção horizontal também, porém o vetor verde no sentido para a esquerda e o vetor azul no sentido para a direita, ambos com o mesmo módulo, que caracteriza eles como opostos. E qual vai ser a minha resultante? Onde termina o vetor verde, eu encaixei o iniciozinho do vetor azul. E aí agora eu tento traçar, né, nesse caso, uma resultante do início do verde até o final do azul, só que vocês percebem que eles coincidem, ó. Eita. Vocês percebem que eles coincidem com o mesmo pontinho, por isso que a resultante é zero. Não vou ter como traçar um vetor nessa situação. E aqui, para terminar, né, uma situação em que eu vou trabalhar com vetores na direção vertical. Eu tenho um vetorzinho verde na direção vertical, e ele tem módulo 10, ele está no sentido para cima, e aqui eu tenho um vetor azul na direção vertical, com o sentido para baixo e de módulo 7. Vocês percebem, assim como na primeira situação, que eu não ponho sinal, porque quando se tratando de vetores, eu não vou precisar desse sinal para indicar muita coisa, porque eu já vou estar visualizando isso, é mais visual realmente. Se fosse para questões de continha, né, eu precisaria colocar, admitir um eixo aqui, orientações, sendo para cima positivo, por exemplo, e para baixo negativo, e aí eu escreveria simplesmente 10 menos 7, né, dependendo da minha orientação que eu adotar. Mas se tratando de vetores, como eu não vou precisar disso, de maneira mais visual, eu desenho eles como Amanda novamente. Onde termina o verde é onde eu encaixo o iniciozinho do azul, e aí eu traço um vetorzinho do início do verde até a pontinha do azul. E aí eles, nesse caso aqui, na verdade, em todos os outros casos, eles deveriam estar sobrepostos, mas eu não coloquei sobrepostos para facilitar a visualização de vocês. E aí a resultante é simplesmente de 3 metros por segundo, que eu sempre estou destacando em vermelho. E aí vocês confirmam isso fazendo realmente uma continha, né, bem básica. Se eu adotar para cima positivo e para baixo negativo, eu tenho esse vetor de módulo 10 menos um vetor de módulo 7, que é igual a 3. Belezinha? Ok, eu espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.